Seja muito bem-vinda ao Pod Organiza desta semana. Estou muito feliz de te receber e tenho certeza que esse tema desta semana vai te chamar atenção, como chamou a minha atenção e como eu quero aprender com essa convidada que eu trouxe hoje para a gente falar de como equilibrar. Sabe que eu sempre digo, porque a gente sempre está equilibrando pratinhos, uns podem cair, outros não podem. Hoje a gente vai falar de como equilibrar os negócios, o autocuidado, o esporte. Eu poderia citar outras mil coisas, inclusive a maternidade aqui. Mas hoje a gente vai falar desse tema que é tão importante, como essa mulher consegue fazer uma organização na sua vida para dar conta. Eu tenho certeza que hoje, antes de você acordar, ela já correu 15, 17, quase 17 km, você tem noção disso? Mas antes, eu sei que gerou curiosidade para você, para mim é impressionante também, mas antes eu quero dizer que esse pod acontece porque a gente tem parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar, de que dá para ter uma vida mais organizada, mais leve através da organização, em vários aspectos da nossa vida, principalmente com os convidados que a gente sempre traz aqui, comigo, a Imperatriz e Toque Lar no nosso cenário, sempre presente por aqui com a gente, então sempre que você quiser algo para sua casa, seja na Imperatriz ou Toque Lar, você vai encontrar sem dúvida nenhuma. Também comigo aqui o Supermercado Bertolete, então toda quinta a gente tem um passeio no mercado, o Berto sempre presente com os melhores produtos, lançamentos, inovação na linha da limpeza e organização também. Também comigo a Esquina Bom, para a gente lembrar que não é só organizar, não é, né? A gente pode ter momentos aí realmente que a gente consiga criar memórias só com nós ou com a nossa família, com as pessoas que a gente mais ama também. Mas eu já quero ir para o que importa também agora, que é a apresentação da minha convidada. Hoje, esse tema desafia muito a gente. Como equilibrar os negócios, o autocuidado, o esporte, a maternidade. A minha convidada, ela não só fala sobre isso, mas ela vive isso também. Ela é mãe, empreendedora, atleta de corrida de rua, mentora, faz jiu-jitsu, tá? Muitos esportes, eu nem consegui colocar tudo aqui. Fundadora da Associação de Corredores de Rua de Frederico Westphalen em região. Hoje ela ocupa aí a presidência, formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão de Pessoas com MBA em Gestão, Liderança e Desenvolvimento de Equipes, além da formação em Gestão das Emoções e Coach, analista comportamental. Tudo isso aí com muita disciplina, resiliência, espiritualidade, buscando sempre o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu acho isso incrível. E hoje eu quero apresentar para vocês Rudinara Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Ruth. Obrigada, Vani, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, de verdade, assim, acho que a gente se sente valorizada, reconhecida, né, pelo que a gente faz, pelo que a gente é, pelo que a gente entrega, também em nossas redes sociais, então obrigada de coração pelo convite e prazer estar aqui. Que legal, eu fiquei muito feliz, sei que é difícil um horário na tua agenda, eu sei que tu é muito ocupada, que tem muitas demandas e tu tirar esse tempo para estar aqui com nós, para levar também essa mensagem, talvez eu diria esse incentivo, essa inspiração para muitas pessoas, para muitas mulheres principalmente, é incrível para mim. E eu falei sobre várias coisas e só o que vem na minha mente agora é como você organiza essa agenda para dar conta aí, né? Eu sei que tu é mãe, ela já é maior, já é formada na faculdade, já entreguei pro mundo. né? Já entregou, mas mãe é mãe. A gente sempre tá naquela, será que tá bem? Será que tá precisando? Será que, né? Toda aquela coisa da maternidade. A questão dos negócios, do empreender, que a gente sabe que é um baita desafio, principalmente para nós mulheres. E toda essa questão tua, como que é organizar essa agenda hoje em dia para ti? Olha, posso dizer assim que eu já comecei isso há muito tempo, sabe? Porque sempre precisei ser organizada para dar conta de tudo. Porque desde quando, antes de eu estar no empreendedorismo, de estar mais do que nunca dentro do esportes, eu também era bancária e demandava das horas de trabalho no dia e conciliando com a maternidade, querendo tirar um tempo para fazer uma atividade física. Então, assim, eu percebi que se eu não me organizasse com o meu tempo, se não tivesse uma gestão do meu tempo, porque todos nós temos 24 horas do dia igual para todo mundo, não é verdade? 7 dias da semana, enfim, tudo mais. Mas a gente que sabe como que vai estar utilizando, fazendo essas 24 horas trabalharem ao nosso favor. Então, desde sempre eu precisei organizar muito bem, ter uma gestão do meu tempo para conseguir olhar para tudo isso, para o trabalho, porque também exigia, né, um estudo, não é só tu lá sentar lá no banco e trabalhar, não saberia que tu ia levar trabalho para casa, que tu tinha os momentos de eventos, enfim.
Então, o que eu comecei a fazer? Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Por quê? Porque às vezes, se a gente não cuida de nós, quanto mulheres, na nossa primeira hora do dia, né? Depois tudo começa o dia, e por mais que a gente seja organizada, que a gente tenha uma rotina, que a gente tenha uma agenda, imprevistos acontecem, é do jogo, é da vida. Então, assim, o que você vai sacrificar? Vai ser o cuidado com o filho? Não vai ser o cuidado com o teu filho. Vai ser o teu trabalho? Tu não vai sacrificar o teu trabalho. A reunião, o treinamento, não. Tu vai sacrificar o teu momento. O momento em que você tira para cuidar de você, que seja através da atividade física, seja ela qual for, né? Eu me identifiquei com a corrida, mas toda e qualquer atividade física, que é o teu momento que vai estar olhando para a tua saúde. Porque para ti conseguir manter o teu corpo forte, saudável, para a demanda do trabalho, do filho, da casa, e tudo mais, tu precisa olhar para o teu corpo, tu precisa fortalecer o teu corpo. Mas sempre vai ser ele que vai ser sacrificado, vai ser o momento de autocuidado com você, com o nosso corpo, que a gente vai sacrificar. Por que a gente sempre faz isso? Tu não, né? Mas tô falando por mim. Acredito que em algum momento da vida tu também já fez, né? Mas eu vejo assim, ó, e agora eu tô começando a fazer isso. Eu ensino pras gurias organização, limpeza. Às vezes eu deixo a louça na pia mesmo, pra poder ir pra academia, nem que seja fazer uma esteira, alguma coisa. Porque senão eu vou e lavar aquela louça, quando eu ver, eu já tô fazendo outra coisa, e adivinha o que eu não faço? Hoje eu não vou. Exatamente. E aí mais um dia, a gente posterga esse cuidado, que se tu olhar, e a gente sabe disso, é pra nós, é pra gente conseguir entregar melhor todo o resto, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tu acordou mais cedo, tu já faz a tua atividade física, que seja... Primeira coisa, que seja 20 minutos, que seja 30 minutos, que seja 40 minutos, o tempo que você tiver. Mas hoje vai chover, eu consegui fazer meia hora. Fez meia hora, ótimo, mas você foi lá e fez. O resto do dia vai acontecer. Se você vai conseguir cumprir toda a tua agenda, perfeito, ótimo. Se você não conseguiu cumprir a tua agenda, o primeiro compromisso do dia, que ele deve ser eu sempre digo que é com Deus e com nós mesmos, né? Porque tu acorda, tu já agradece. Então tu já tem a tua espiritualidade ali, o teu momento com Deus. E daí tu vai cuidar de você, do teu ser. Então, assim, o resto do dia ele vai acontecer de qualquer forma. Sempre vai. Mas você precisa estar bem para fazer esse dia acontecer. Então, depois que tu dedicou aquela 1 hora ali, ou aquele 20 minutos, enfim, o momento que você dedicou para você, tu pode estar pronto pro resto do dia. Que legal isso. Tu sabe que, agora tu falando isso, às vezes a gente tem essa resistência de ir e começar, mas depois que tu vai é tão bom, tu tem essa sensação. Porque querendo ou não, é esse amor próprio, esse autocuidado, né? É aquele contentamento, aquele sentimento de satisfação contigo mesmo, sabe? De amor, realmente de entrega de amor, porque nada mais é a prática esportiva, nada mais é como um ato de amor com você mesmo, sabe? E com quem a gente ama. Exatamente, porque daí tu vai estar bem para cuidar deles. Que legal. Tu comentava sobre essa questão do sono. Para nós mulheres é muito importante, né? É muito importante. A melatonina, ela é muito importante, e o principal fator, né, da produção da melatonina é o sono. Então, assim, é imprescindível que a gente tenha de 6, 7 a 8 horas é maravilhoso, sonho, né? Seria o sonho. Mas a gente ter no mínimo 7 horas de sono, né, por dia, por noite. Mas o que acontece? Eu vejo também os filhos, né? Tu não consegue ter aquele sono ali frequente. Então, por isso que é muito importante você ter o time de dormir às 21h30. Tem toda uma questão ali do quanto o sono ele é restaurador das 10 até a meia-noite. Sabe? Ele tem, assim, e tem estudos científicos que comprovam isso. Do sono das 10, das 22 até a meia-noite, o quanto ele é restaurador, e é o sono que a gente precisa. E muitas vezes o que a gente não consegue, né? Porque às vezes tu vai dormir meia-noite, quase 1h, e muitas vezes o problema é isso aqui, né? Exatamente, as telas. Tu já teve esse problema ou não? Ou tu consegue regrar esse teu sono? E eu ainda tenho. Tanto que, às vezes, quando eu vejo que de novo as telas tomaram conta... Vai indo, né? Exatamente, elas vão invadindo o nosso espaço, né? O nosso tempo, e elas nos roubam um tempo. Porque tu pode contar, tu vai fazer 1 hora de academia, parece que tu vive uma vida. Tu pega 1 hora, o celular deita no sofá pra ver. Nem vê passar. Exatamente. Então, eu sempre estou me policiando nisso. Me policiando pra, a partir das 21 horas, eu não pegar mais o celular. E já ajuda também nessa questão do sono. Sim, no desligar, né? Desacelerar e dormir. Fazer um chazinho também, eu super indico, eu sou apaixonada por chás.
Tu disse que gosta muito da tua rotina, que tu tem ela toda organizada, assim. E tu levou... Eu gosto muito de falar para as meninas que às vezes muita gente desiste e acha... Eu digo assim, ó. Adulto que não tem rotina... Eu acho que é uma coisa assim, ó, inadmissível. Porque eu acredito que só, sei lá, adolescente acha que é uma coisa chata. Porque adulto mesmo, cara, eu amo uma rotina porque te traz segurança de tu saber o que tu tem que fazer, uma coisa depois da outra, que horário que tu vai fazer. Pra mim, é o que às vezes me dá calma. Às vezes eu tô ansiosa, começo a notar, não, eu tenho que fazer isso, aquilo amanhã. Parece que me acalma. Pra ti também essa questão, a rotina sempre funcionou? Ou ao longo da vida tu falou, eu já fui. Tu teve a questão da maternidade, aí agora passou, mas aí tu tem outras demandas. A questão da rotina, a gente sempre vai ajustando ela, né? Sim. Ao longo da tua vida, tu conseguiu ir ajustando essa tua também? Sim, com toda certeza. E o que as pessoas entendem, que pensam assim, não, Deus me livre, eu não gosto de rotina, detesto rotina. Gente, rotina é como tu falou, a pessoa que é adulta, que não tiver rotina, me desculpa, mas não é uma pessoa organizada. Tu não pode deixar a tua rotina ser monotonia, que é aquela coisa assim, todo dia, às 7 horas eu faço isso, todo dia, às 8 eu faço aquilo. Gente, não, ela pode ser variada, até para te conseguir, de certa forma, desenvolvê-la, né? Mas a gente precisa ter essa rotina, assim. Por muito tempo, eu fiz isso, e inclusive quando eu comecei a empreender, que eu sempre tive, eu sou feliz por isso, sabe? De ter muitos relacionamentos, de conhecer muitas pessoas, muitas amizades. Então, às vezes, também isso demanda do nosso tempo, tu dedicar, tu tá com as pessoas e tal. Então, por muito tempo também eu comecei a compartilhar a minha rotina. Para as pessoas estarem sabendo assim, hoje o meu dia vai estar com essa agenda. Tu diz, sabe? Na internet mesmo. Exatamente. Ah, legal. Sim. Tu gosta muito disso também, né? Por muito tempo, assim, até para as pessoas saberem, né? Não, hoje a Ruth tá fazendo... Não me chame. Exatamente. Eu até brinco assim, quem precisar de mim hoje, despreciso, porque a agenda tá cheia, sabe? Mas assim, pra tu criar essa rotina, mas sempre também no caderno, no domingo de tarde. É lógica ainda também. Sim. Eu adoro papel. Eu adoro papel. Anotar post-it, caneta, adoro canetas. Anotar ali a minha agenda da semana, do dia, né? Principalmente a segunda-feira começar, e depois já na segunda já vai pra terça-feira, mas assim, ter aquela agenda da semana, do que eu quero executar na semana, aquela visão geral, pra saber como que eu vou estar naquela semana. Até por isso, até o dia que você me contatou, eu lembro que eu te disse, né? Não, deixa eu dar uma olhada na minha agenda pra ver como vai estar a minha semana. Porque daí, então, eu já consigo ajustar um horário pra estar no lugar. Tu sabe que às vezes as gurias dizem assim, as minhas alunas dizem, Vani, essa rotina não funcionou. Tu sabe que o principal erro que eu vejo é daqui a pouco tu pega, às vezes, uma rotina até, sei lá, do ChatGPT ou da internet, uma coisa que tu vê, e aí não funciona, porque, claro, é outra realidade, é outra vida. Aí o que acontece? A pessoa tem esse preconceito em relação à rotina, a um checklist. Por quê? Porque ela não entendeu o que funciona na realidade dela, na vida real dela, que daqui a pouco é mãe, né, que não tem muito tempo, ou melhor, que precisa dividir o tempo dela com mais demandas do que uma mulher que não é mãe, que não dá pra negar que muda tudo. Desde uma mochila que a gente tem que arrumar, é diferente de uma mulher que não tem uma mochila pra arrumar. Inclusive agora, minha filha aos 23 anos, né, minha filha tem 23 anos, então faz uns quantos anos que ela já não depende, de certa forma, de mim, né, nesse movimento de arrumar mochila, de material escolar, de tema de casa, tudo, mas eu digo isso para minhas amigas, porque daí elas me dizem assim, ai meu Deus, quando que eu vou conseguir assim, conseguir definir o meu corpo, quando que eu vou conseguir fazer atividade física que nem tu faz todo dia? Eu disse, no momento certo, porque agora a tua demanda é essa, então tu não vai conseguir dedicar 1 hora do teu dia para fazer o exercício físico 4 vezes na semana. Dedica 20 minutos, dedica o que você tem. E não se comparem comigo, não se compare com as redes sociais, sabe que muito tempo eu trabalhei isso com mulheres também. A mudança de hábitos e comportamentos, gestão do tempo, e eu falava muito isso para elas. Eu dizia, faço um detox de rede social. Excluam os perfis lá que não tem nada a ver com a realidade de vocês. Aqui é vida real, aqui acontece contratempo, aqui tem família, aqui tem perrengue, tem marido, então assim, vocês precisam organizar a rotina de vocês de acordo com o que vocês têm. As horas são iguais para todo mundo, mas a influenciadora lá, ela não faz o que você faz, ela não trabalha, ela não tem filho pequeno, então assim, com quem que tu tem que se comparar? Tu tem que se comparar com a tua vizinha ali que tá com você, né, na mesma condição do que você e tá tirando um tempo nem que seja para fazer uma caminhada na rua.
né? Então é isso que a gente precisa olhar. Essas mulheres sim que têm que ser seguidas, eu dizia para elas, essas sim são inspiração, né? Isso que tu disse é muito interessante. Eu sempre tento compartilhar minha vida real. Inclusive, hoje eu postei que o Valentim mijou na cama, né? Tipo assim, né? Tipo, mostrando, ó, gurias, usem protetor de colchão, porque hoje aconteceu um acidente aqui em casa. Sim. E eu sempre digo para as meninas, às vezes, o meu trabalho é diferente também. Às vezes o meu trabalho é a organização, o meu trabalho é comprar potinho para organizar. Às vezes tu não vai conseguir, nossa, eu vou ter todos os potes. Quando eu ter todos os potes, eu vou organizar. Não é assim. A gente organiza com o que a gente pode, com o que a gente tem agora. Isso que tu falou é incrível, porque às vezes a pessoa, eu digo que o que mudou na minha vida, ontem eu postei um vídeo sobre isso, ser 8 ou 80, aquela coisa, ou faço tudo ou não faço nada. Dá para ter um meio termo. Dá, sim. Né? A gente deveria olhar, eu digo que isso mudou na minha vida porque eu sempre fui muito intensa. Então, ou eu fazia uma super faxina ou eu não fazia. Quando eu achei o caminho do meio da manutenção da casa, por exemplo, eu entendi que até a faxina fica mais leve. Sim. Então, essa questão que tu traz aí é muito importante, essa questão dela olhar a realidade, dela não se comparar e fazer, eu sempre digo, às vezes 5 minutos é mais importante do que, né, é melhor do que não fazer nada. Não consigo ir pra rua. Tira o teu tênis, senta ali no tapete e vai se alongar. Faz uma meditação, coloca uma música, deita e fica... Exato. Mas eu vou dormir. Pois então durma que seja 10 minutos, mas descansa o teu corpo, sabe? Desliga. Porque é bem isso como você falou. Muitas pessoas... E aí quando as mulheres querem mudar, elas começam isso no 8 ou 80, daí elas pegam aquele elástico, né? Que é a vida delas e elas começam a puxar, né? Puxar. Aí de repente ou ele arrebenta ou ele solta e bate. Né? Então, assim, também trabalhar essa parte, quando eu trabalhava com elas, a mudança de hábitos ali 21 dias, depois a gente estendia para 90, eu dizia para elas, gurias, é 70-30. Eu não quero ninguém que diga assim que ficou 7 dias da semana sem comer um docinho, ou que ficou 7 dias da semana sem fazer a refeição livre. Para quê? Para que daqui 15 dias ir lá e comer 5.000 calorias num dia? Não, a vida não é assim. A gente tem emoções. Mulheres, nós principalmente, nós temos a TPM. A gente vive mais no... A gente tem 4 dias, esse dia eu tava lendo 4 dias normais. Eu falei, no meu mês. Deus, Exato, o que sobrou? Exato, o que sobra? E aí vamos nós ficar querendo ser perfeitas, né? Não, eu vou ser perfeita porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Não, a vida não é assim. A vida não é perfeita. Nós não somos perfeitos, nós somos reais, nós somos seres humanos imperfeitos, né? E Deus nos ama desse jeito. Então, assim, por que a gente vai ficar sendo o extremo de tudo? Inclusive é bíblico isso, né? Na Bíblia tem que toda a extremidade, todo o extremismo diante de Deus, ele não é certo, né? Não é o que Deus nos incentiva a fazer. Essa questão que tu falou ali, que tu acompanhou muitas mulheres nessa questão da criação de hábitos também. A gente estava falando sobre essa questão do sono, né? Por exemplo, até 9h30, dormir até 9h30. Tem alguma dica que tu acha interessante? Porque para mim é bem difícil. E aí teve um tempo que eu até vi essa questão de a gente não tentar, por exemplo, durmo meia-noite, agora eu vou querer dormir 9 horas da noite. E aos poucos reduzindo esse tempo. Tu acha que isso é algo legal também para tu incluindo nessa questão do sono, falando do sono? Sim, porque tudo em nós é autotrabalhado, né? Tudo é autotrabalhado. O autodesenvolvimento, o autocuidado, né? Então tudo é trabalhado, tudo é desenvolvido. E bem isso aí, não vai adiantar tu querer hoje chegar em casa, 21 horas, a Vani soltou o telefone, vai lá na cama e vai deitar. Tua cabeça vai ficar assim, não, tu vai dizer, isso aqui não funciona. Exatamente, e daí já quer desistir. Normal. Quer desistir. Então é isso que tu precisa ir fazendo. Não, hoje eu vou soltar o telefone às 21 horas, vou fazer um chá, vou assistir um filme com meu filho, e tu, né, vai se desligando, vou deitar na cama, vou tentar ler um livro, e vai indo, sabe? Vai indo. Quem sabe tu vai dormir 11 horas? Tu já avançou. Tu já avançou. Mas tu pegar, simplesmente soltar às 21 horas e ir pra cama, me desculpa, mas não vai funcionar, realmente não vai. Eu quis trazer isso porque eu gosto dessas coisas práticas. Daqui a pouco, né? Muitas vão... Eu sei porque eu tive alunas que falaram, Vani, o telefone é o meu vilão, desde para fazer as tarefas, para dormir. Por isso que eu quis trazer também essa ideia do, né? De como ir aos poucos, para também não ser aquele choque, aquela paulada de vez, né? Exatamente. Porque de fato não funciona. Essa questão, tu me disse antes que o esporte sempre fez parte da tua vida, Sim. né? Tu acredita que essa questão do esporte, seja da corrida ou enfim, né? Acho que tu não foi na corrida que tu começou, né? Não.
ela teve impacto também nas outras áreas da tua vida? Tu vê que, por exemplo, nos negócios, ou tu vê que isso teve uma influência? Sim, sim. Eu sempre brincava, não. Eu não brincava. Eu sempre fui muito séria no meu perfil comportamental. Então, os meus colegas de trabalho, eles falavam, né, que eu era muito 8 ou 80. Era muito explosiva, às vezes até. E eu comecei a atividade física por estar tomando medicamentos controlados. Logo após o meu divórcio, eu tive problemas sérios emocionais e tudo mais, né? Então, assim, eu precisei ir pro lado da medicação controlada. E um dia eu subi o peso, engordei, e um dia eu dormi no volante e saí da estrada. E foi ali que eu disse, não, eu não quero essa vida pra mim, eu tenho uma filha pra criar. Sozinha, eu preciso criar da minha filha, né? O pai dela nunca foi presente. Então, foi ali que eu comecei a fazer caminhadas. Eu comecei a pôr caminhadas. Caminhar toda manhã, caminhar. E aí, com o passar dos dias, eu comecei a me acalmar. E começando a me acalmar, eu consegui ter um tempo de sentar e ler o livro, eu consegui pesquisar sobre o que conseguiria me acalmar mais à noite para dormir. Então, aí da caminhada veio a musculação, da musculação depois veio a corrida que foi 100% eu eliminei todo o medicamento da minha vida, foi através da corrida, né? A corrida, ela nos dá muita sensação de saciedade. Tu pode até olhar, que a gente sempre brinca que vira a corrida, o pessoal começa a correr e eles viram assim, meu Deus, é como se fosse um vício. Sim. Porque o sentimento de saciedade, o êxtase, sabe, a endorfina, a adrenalina, tudo aquilo ali, ele te satisfaz muito. Então, foi ali que eu consegui eliminar 100% o medicamento, né, controlado da minha vida. Mas aí eu comecei a perceber que eu comecei a me acalmar, que eu comecei a ser mais resiliente, porque quando acontecia um problema, assim, eu me desesperava. No trabalho também. Exato, no trabalho, né? Eu era bancária, assim, ou eu me desesperava, ou eu brigava com o pessoal, né? Porque eu era gestora. Como que vocês fizeram? E tal. E depois, com o passar dos dias, não, eu comecei a perceber que comecei a melhorar, e eles começaram a me trazer esse feedback. O que estava acontecendo? O que tu tá fazendo? Exato, que eu estava me acalmando mais, o que estava acontecendo, sabe? Então, assim, aí eu fui percebendo o quanto aquilo foi me melhorando. E eu fui buscando ainda mais me autodesenvolver. Porque se eu percebi assim, não, olha só, isso tá bom, mas e como eu posso melhorar? Aí foi que eu fui buscar pelo coach, fazer análise comportamental, gestão das emoções. Eu nunca fiz isso para estar trabalhando com os outros, como já desenvolvi isso, trabalho com mulheres, passei a minha experiência. Não, fiz para mim, porque eu vi que eu precisava, né, de melhorar. Eu já tinha melhorado, mas eu queria melhorar mais para minha filha, porque também tu chega em casa, às vezes o trabalho tu acaba descarregando no teu filho. Desconta em quem Exatamente. Aí então depois, quando eu comecei a empreender, eu percebi o quanto a resiliência do esporte e a disciplina do esporte me fez bem no empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, além da gente viver essa montanha russa que num dia tu acorda feliz que tu termina o teu dia feliz que tu bateu a meta, no outro dia tu acorda, tem tudo aquele monte de boleto para pagar e tu não sabe por onde começar, né? Então, assim, aquilo me tornou mais resiliente, sabe? E me fez muito bem, a disciplina também, porque daí automaticamente tu é dono do teu tempo e tu pensa, né? Não, mas tu tem aquela disciplina de, não, a minha empresa tá começando, ela precisa de mim aqui presente, ela precisa do meu olhar, ela precisa da minha dedicação tantas horas do dia. Então, tudo isso a gente leva para o nosso trabalho, a gente leva para a nossa vida. Tu consegue levar o esporte para as pessoas que trabalham contigo. Tipo, as gurias que começaram a trabalhar comigo, uma delas não era esportista, sabe? Então, as outras que começaram a trabalhar agora já estão entrando de tomar água, de dormir mais cedo, de ler um livro. Afeta o ambiente, não adianta. A gente sempre é impactado pelo nosso ambiente. Tu acredita nisso? Daquelas 5 pessoas ali? Muito, muito. Por isso que a gente precisa escolher muito bem com quem se relacionar. Que interessante isso, porque tu trouxe isso e aí é tão interessante, né? Às vezes a gente pensa, não vou fazer esporte, eu não tenho tempo, eu não consigo. E na real, o esporte traz, né, essa questão da gente melhorar como pessoa em vários aspectos da nossa vida. As pessoas agradecem por a gente começar a fazer algo, né? O que eu recebo, assim, de feedbacks, de mensagens no Instagram, ou até mesmo as gurias que fizeram comigo ali, aqueles mudança de hábitos, né? Aquelas mentorias, grupos de mentorias, o quanto mudou a vida delas. Mudou no casamento, mudou com os filhos, afeta tudo. Tu já sentiu que estava perdendo o controle? Tu falou, né, nessa questão do carro, né, que tu teve esse episódio e aí tu tomou essa decisão. Mas quando tu já estava assim nesse pique, tu sentiu que tu perdeu o controle, tu teve que retomar de novo
em algum momento da tua vida, assim, por exemplo, tô focada, tô no esporte, tô no negócio e tal, mas algo acontece e aí o que eu faço agora e como que eu retomo isso? Já teve um momento, assim, que tu teve que reorganizar rotina e repensar tudo? Teve. 2024 eu sempre brinco que foi um ano, assim, muito desafiador para mim. Quanto emoção, quanto tudo, né? Porque o que aconteceu? Eu estava no auge, assim, da minha performance enquanto atleta, né? Porque depois que eu comecei a correr, então eu percebi que eu tinha um dom e que eu estava indo muito bem, consegui, resultados muito expressivos, trouxe para Frederico, né, pódios, assim, expressivos. E então, eu estava no auge da minha performance, assim, muito bem. E eu tive uma fratura por estresse. Fratura por estresse no pé direito, que me tirou completamente do esporte. Nossa. E por alguns dias, inclusive, do trabalho, porque eu tive que usar... do chão, literalmente. Do chão, literalmente, né? Então, eu tive que usar bota ortopédica, eu tive que ficar em casa, eu tive que ficar com o pé imobilizado e tal. Nossa, aquilo me bateu, assim, no meu emocional, que foi uma coisa... E agora, o que eu faço? O que eu faço? Porque daí aquela pessoa, com a minha rotina, com tudo que eu fazia, me vê presa na cama, deitada, com a perna erguida, né? E aquilo para mim foi, assim, um baque emocional muito grande. Aí, automaticamente, eu já desconto no alimento, porque geralmente a mulher desconta as emoções na comida, né? Aí já ganhei peso. Aí tu já começa, né, tudo que tu conseguiu conquistar com 5 anos, tu ganha ali em poucos meses, rapidinho. Então, aquilo me bateu muito forte. Aí eu precisei... Não, peraí, Rudinara. Tu já começou uma vez. Tu já mudou uma vez. O que tu pode fazer agora? Já sabe o caminho. Já sabe o caminho. Só precisa se organizar, precisa se acalmar e se organizar. Aí, então, eu sentei e pensei, o que eu posso fazer? Aí, eu fui fazer o que eu podia fazer. Fui fazer yoga. Fui me alongar na sala de casa. Sabe? Praticar meditação. Dei um jeito de fazer alguma coisa, mas eu precisei assim, ó, viver aquela dor. Por isso assim, ó, que ser vulnerável é uma força para nós mulheres. Chorar para nós mulheres, hoje a gente não precisa ter vergonha de chorar, mas chorar por nós, claro, né? Por nós e pelos nossos filhos, se for. Mas assim, a gente chorar, a gente viver a nossa dor. Eu acolhi a minha dor, eu acolhi o que eu estava vivendo e pensei, tá, mas onde eu posso recomeçar? Eu já fiz uma vez. No caminho eu já sei. Tu não focou, poxa, eu tô aqui agora, não sei o que eu vou fazer. Tu esteve diante do problema e tu disse, tá, é isso que eu tenho. Exato. E agora, o que eu faço com isso que eu tenho? Tu acha que essa pergunta mudou tudo pra ti? Muda tudo. Porque tu busca a solução daí. Exato, e é assim que nós mulheres precisamos fazer, porque a gente vai se deparar com N fratura por estresse, com N lesões da vida todos os dias, então é isso que a gente precisa olhar. Tá, mas olha tudo que eu já fiz até aqui. Se eu já cheguei até aqui, eu já fiz tudo isso, sabe? Eu faço muito uma analogia da folha em branco com um pontinho preto no meio. Tá? O que você vê aqui? A folha em branco com um pontinho preto. O que você vê? A mulher vai dizer, eu vejo o pontinho preto. Eu digo, não, eu vejo uma folha em branco. Né? O pontinho preto é a lesão, é a fratura, é o problema que tu teve, é o contratempo, a dificuldade. Mas daí tu tem toda uma folha em branco para te escrever como que tu vai mudar, o que tu vai fazer, para te buscar ajuda, para te chorar, para tu viver a dor, para tu se reconstruir, para tu se costurar, para tu se remendar. Tu tem tudo aquele espaço ali. Mas às vezes a gente... Tem gente que foca só no pontinho preto. Às vezes, às vezes foco só no pontinho. Eu também no início, sabe? E foi ali, então, nesse momento que eu caí lá no fundo do poço, porque eu não conseguia competir, eu não conseguia ir nas corridas, eu não conseguia trabalhar, porque como que eu ia lá tirando foto com uma bota ortopédica? Aí, tipo, as gurias que tinham que tirar foto, a Mara Rubia, minha filha, teve que vir pra casa ajudar, né, e tal. Aí, então, um dia eu deitada na cama, eu pensei assim, cara, como que eu posso estar na corrida sem estar correndo? Aí eu disse assim, nos pés das pessoas. O que me tirou da corrida? Foram os meus pés. Então, como que eu posso entregar a Rudinara na corrida? Eu criei minha marca própria de meias. Ai, me arrepio. Aí eu pensei assim, legal. Como que eu posso estar na corrida sem correr? Eu vou cuidar dos pés das pessoas. Tu usou a tua dor pra ajudar outras pessoas. Pra ajudar outras pessoas. Aí eu fui deitada lá na cama. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia ir pra loja, não podia descer as escadas, não podia caminhar. Aí não podia dirigir. Aí eu comecei a pesquisar.
tecnologia de meias. Comprei uma meia, mandei vir para mim usar. Usei aquela meia, não, e comecei a pesquisar, e entrar em contato com fábrica aqui, orçamento lá, tudo ali por telefone, né? E daí chegava lá na loja, de repente, do nada, as gurias estavam lá na loja, chegou 10 pares de meia. Daí elas, mas o que é isso? Eu disse, não, vamos testar, vamos colocar nos pés, vamos distribuir pro pessoal, vamos ver o que vai dar. E hoje tem a Jean Meias, né, que é uma marca, assim, graças a Deus, a gente já está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em várias cidades, a gente está cada vez... É uma marca tua. Uma marca própria minha, de Que meias legal. esportivas, para prática esportiva. Que legal, é bem aquela história, né? Tu usou de fato a tua dor para gerar também o negócio, para buscar a solução do teu problema. E por quê? Porque eu não foquei no pontinho preto, né? Porque eu foquei no resto. Que interessante, que legal. E em algum momento, quando tu teve essa lesão, tu pensou assim, porque, foi a corrida que fez isso comigo, tu pensou, não vou mais voltar. Teve algum momento que tu pensou assim, não vou mais voltar a competir, vou ir mais de leve? Teve algum momento assim que tu deu aquela... Teve. Tipo, aquela coisa assim, cara, olha o que eu fui fazer da minha vida, meu Deus, né? Era pra ser um negócio bom e olha o que aconteceu. É isso, sabe? Mas daí, a primeira coisa que eu queria, assim, era só tirar aquela bota e correr de novo, sabe? Eu sempre dizia, não, eu só quero voltar a correr. Eu não quero mais nem competir. Não preciso mais competir, chega de medalha, chega de troféu, chega de pódio. Eu dizia, eu só quero voltar a correr. Sabe? Então, assim, o primeiro momento ali que o médico me liberou para fazer a primeira corrida ali, depois de tantos meses, assim, meu Deus do céu, assim, quanto foi realizador, sabe? E aí, isso também te trouxe um pouco mais de cautela? Trouxe. Isso foi bom? Foi muito bom, porque nós mulheres, a gente às vezes acha que a gente é uma super mulher, né? A gente extrapola. Então, porque a gente sabe que a gente não sofre tanto como os homens, que os homens, eles quase... vão pra UTI por uma gripe, né? Vamos lá. Aí a gente acha que a gente é uma super mulher, uma mulher maravilha. Então, assim, hoje eu aprendi a escutar o meu corpo. Antes eu tava cansada, colocava o tênis e saía pra treinar. Hoje não. Hoje, se eu vejo que eu estou cansada, que eu estou com alguma dor, algum desconforto, volume de treino, ou até mesmo assim, amanheci num evento, amanheci de showroom, cheguei em casa de madrugada, no outro dia eu descanso. Se fosse em outros tempos, antes da fratura, antes da lesão, não. Eu ia. E tanto que agora eu vejo muitas mulheres e eu digo, gurias, vão com calma, porque eu sei o que é ficar um ano sem correr. Eu digo pra elas, então assim, vamos com calma. E porque tive isso, senti isso na pele. Mas me deixou muito mais cautelosa com relação a isso, a respeitar mais o meu corpo. Tu sabe que eu tenho psoríase, né? E aí é super emocional. Minha filha tem. É super emocional. E eu sempre digo assim, cara... Muita gente vê o problema, mas eu vejo assim, quando começa a piorar, eu vejo o meu corpo falando comigo. Eu preciso dar uma pausa, eu preciso ir mais devagar, eu preciso respirar. Então é bem isso que tu disse, às vezes, como tu não sabe se dá o teu limite, vem alguma coisa ali e te faz colocar o limite. Aquela vez eu disse, não, depois, né, que eu chorei, que eu vi tudo aquilo que deu, me acolhi, eu disse, não, Rudinara, peraí, tu só tá colhendo os frutos que você plantou. Quando a fisioterapeuta me dizia, ela dizia assim, Ruth, tu vai ter um burnout. Ela dizia assim, tu vai ter uma lesão se tu não respeitar o teu corpo. Ela me dizia, porque eu comecei a sentir dores já, sabe? Há um tempo antes, uns 3, 4 meses eu comecei a sentir. Mas eu insistia, não respeitava. E ela me dizia. Aí quando aconteceu tudo, ela me acolheu, tudo, era uma pessoa incrível, a Fernanda. Mas ela me dizia já, ela me dizia, sim, tanto que hoje em dia, esses dias ali agora, né, que eu tô na preparação pra maratona, daí um dia ela me disse, tá, e como é que foi o treino hoje? Eu disse, não fui. E ela, o quê? Eu disse, não fui treinar. E ela, por quê? Eu disse, não, porque eu tinha um evento ontem de noite, cheguei muito tarde e eu quis dormir até mais tarde. Ela disse, meu Deus, eu sonhei. Eu vivi pra ouvir isso, sabe? Vivi pra ouvir isso, sabe? Porque senão eu ia, sabe? Se não tivesse passado por esse episódio, talvez... Eu sempre penso que poderia acontecer algo pior, eu sempre tenho essa coisa, né? Então, daqui a pouco foi algo... E que bom que tu voltou a competir, né? Sim. Tu não levou a sério isso que tu falou naquela época. Não quero mais saber de pódio. Depois disso, acredito que vieram vários, né? Veio. Inclusive pódios, assim, que tinham ficado engasgados na garganta. Porque eu tava inscrita sempre no início do ano, a gente planeja já o ano, né? Eu planejava já o ano com o meu treinador. Planejamento, né? Organização. Então, sentava com o treinador e dizia, quais vão ser os rumos do ano. Então, assim, tinha pódios que tinham ficado ali, né? Sonhos adiados. Não é? Então, eu fui buscar eles e busquei. Já esse ano entreguei um resultado que eu queria lá de 2023. Que legal. E tu também tá influenciando muitas pessoas, né? Nesse mundo aí, né?
Eu fico muito feliz. Sempre brinco assim que quando eu comecei a correr em 2020, pandemia, todo mundo parou na pandemia, porque tinha um grupo de corrida aqui. Todo mundo parou por conta da pandemia e eu corria ao redor do prédio, sabe? Aí eu brincava assim que quando saiu assim, que o pessoal começou a sair na rua, eu corria sozinha. Então eu era sozinha pelas ruas de Frederico, eu era conhecida como aquela que corre. E eu sempre dizia que o meu sonho era ver muitas pessoas correndo em Frederico Westphalen. Hoje isso é muito natural. Tu sai às 6 horas da manhã, como tu sai às 22 horas da noite. Tem gente correndo na cidade. Que coisa boa, né? Que o pessoal fala, ai, modinha, não sei o quê. Mas que venham mais modinhas dessa que seja o pessoal algo olha para a saúde, né? Exatamente. Sem contar que a gente trabalha muito também a questão do resgate, né? Dos adolescentes, sabe? Tudo isso a gente trabalha. Tem bastante adolescentes nesse mundo também? Sim, tem bastante já. Tem bastante, que sim. Legal. Adolescentes que a gente vê, assim, que estavam num caminho e foram para a corrida e hoje estão lá participando, sabe, acordando cedo para ir lá, não para estar na rua. Então isso é gratificante, é realizador demais, sabe? Que legal, até a questão da saúde mental, eu acredito que... Sim, a gente tu deve escutar muito relato, né? Muito relato, assim, tanto que eu digo isso, sabe, que a loja tem lá o espaço do cliente, que é um lugar onde as pessoas vão me contar as histórias delas, né? Que legal! De como elas começaram a correr e por que a corrida entrou na vida delas e o que a corrida transformou na vida delas. Inclusive, eu tenho muitos depoimentos no Instagram da loja, que eu levo assim, né, inspire-se em pessoas reais, é o quadro que eu tenho. Aí é onde as pessoas contam as histórias delas, né? O que o esporte fez por elas, o resgate na vida delas. Que legal, tu falou que tu tem a loja também de roupas fitness, isso. Ou mais a linha da corrida, daí é Não, geral. É tudo geral, tudo esportivo lá, tem futebol, tem corrida, tem academia, tem natação, coisa para natação, assim, é esportes. Uhum. Que legal, e tu conseguiu incluir esse teu amor pelos esportes na questão do empreender também. Isso, porque sempre fui, né, sempre fui apaixonada por esportes. Que legal, depois eu vou deixar o Insta também da tua loja. E das meias também, que eu achei interessante, porque eu não corro ainda, mas dá para usar para treinar, sim, né? A gente tem também, agora desenvolvemos de algodão para usar agora no inverno, fica quentinha, bem gostosa. Ai, que legal, muito legal. Qual que foi o papel, Rudy, da organização na tua vida, que tu diz assim, não, eu sempre uso que a gente conquista o que a gente quiser na nossa vida com organização. Eu sempre digo, quando a gente organiza nosso cardápio, a gente consegue emagrecer ou engordar, né? Quando a gente organiza a questão financeira, a gente consegue economizar, poupar, realizar nossos sonhos. É sempre com organização. Mas na tua vida, o que a organização fez por ti? Eu acredito que a disciplina é uma organização. Então, para mim, e todo mundo me fala, porque as pessoas não falam assim, tu é disciplinada. Nossa, tu é muito organizada. Eu digo, sim, eu gosto de organização. E tanto que a minha filha também, ela fala isso, sabe? Que ela brinca, né? Que o roupeiro dela, a forma com que ela organiza o roupeiro é porque sou filha da minha mãe, ela brinca. Metódica. Então, metódica, sempre gostei de organização. Eu acredito que assim, que eu sou quem eu sou hoje pela minha organização, pela minha disciplina em buscar gerir o meu tempo. Então, assim, a organização, com toda certeza, ela fez a Rudinara, que é a Rudinara hoje, sabe? Que legal, na questão da loja também, da organização lá. Tudo da loja, tudo as gurias já sabem como que eu gosto, tudo em casa também. Eu ia perguntar, e como é dona de casa? Também. É uma boa dona de casa. Sempre levo tudo organizado, porque tem dias que passa semanas que a gente não consegue manter, mas procuro sempre toda essa organização, sempre fui, tanto no trabalho, brincava, né, dizia, gente, a porta ela abre, ela fecha. Tem que usar e devolver. É isso, então assim, sempre fui organizada, sempre no trabalho, tanto que eu sempre fui muito reconhecida também no meu trabalho, onde eu estive sempre por ser organizada, por ter uma organização. Muda a vida da gente, né? Muda, com toda certeza. E eu acho que facilita não só para nós, mas para as pessoas que estão na nossa volta, redor, né? Isso aí. Rudy, se tu pudesse, agora tu pode deixar uma mensagem para essas mulheres reais, que têm vidas reais, que não é aquela vida instagramável. Editada, eu sempre digo, né? Aquela vida, né, toda sem perrengues. Essa mulher real, o que tu diria para ela, assim, de conselho nessa tua experiência, né, sendo mãe empreendedora, né, vivendo no mundo dos esportes, se tu pudesse dar um conselho, assim, o que tu diria para elas hoje? Eu diria para você, mulher, que você precisa decidir se escolher todos os dias. Acho que esse é o nosso principal movimento da vida, é decidir se escolher, decidir cuidar de nós, decidir organizar a nossa casa, decidir organizar a nossa rotina, decidir como será a nossa vida. Então a gente precisa decidir se escolher.
Que lindo. Sabe o que eu mais gostei de tudo isso? A palavra do meu ano é decisão. Olha só. Mas a gente precisa decidir, né? Eu decido fazer isso, eu decido me organizar, eu decido correr, eu decido praticar esporte, eu decido empreender. Eu decido sair de onde eu tô se não tá bom. Exatamente, me movimentar, me escolher. Muito melhorar. obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Amei, coração. tá quentinho. Amei o nosso papo. A gente poderia falar horas. Espero que a gente possa ter mais momentos, porque eu sei que tu traz aí, nossa, tem tanta coisa pra gente falar, tanta coisa que tu pode trazer e inspirar, mas tenho certeza que essa questão do autocuidado hoje, do se... Eu, amanhã, tô indo pra academia cedinho, tá? Porque eu tava indo, o Diego falou, as pessoas vêm aqui, a Vani mergulha no mundo dos convidados. Eu falei, adoro saber, mas vem o pessoal de viagem, a pessoa, vou fazer uma viagem agora, esse ano eu vou organizar. E eu quero muito te agradecer. Quero deixar também, vou deixar embaixo do nosso vídeo o teu Instagram, para quem quiser. Eu sei que tu deixa muitas mensagens, Sim. reflexão. Às vezes tu tá braba lá nos stories, que eu vejo xingando lá, mas é para dar aquele puxão para chacoalhar, né? Assim, um posicionamento, sabe? Então, da mesma forma que as pessoas dizem, você inspira, então a gente, como sendo inspiração, a gente precisa ter um posicionamento. Quem é a Vani? A Vani que organiza, né? Quem é a Ruth? Eu sou uma pessoa que eu tenho meu posicionamento, uma pessoa muito da vida real que está sempre dizendo para as pessoas, não se comparem porque não vai dar certo. Então aqui eu digo assim, quando começa muito essas modinhas, essas coisas assim, eu vou lá pro meu Instagram e falo, gente, vamos parar porque a vida não é um Mirabel, né? Perfeito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, de coração. E tenho certeza, deixa para nós aqui nos comentários se fez sentido esse papo. Para mim fez muito sentido, vou sair daqui, esse é o melhor do meu trabalho, né? Vou sair daqui com muita inspiração, né? Uma mulher real que realmente faz a coisa acontecer, que é dessas que eu gosto de trazer aqui, sem filtros, né? Espero que você tenha gostado também. Deixa para nós os comentários aqui, não esquece de mandar para uma amiga tua, talvez uma mãe aí, uma mulher que precisava ouvir isso, que eu tenho certeza que vai ajudar. Eu sempre digo que a gente ajuda, às vezes, compartilhando algo que fez sentido para nós. Então, muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência. E a gente vai deixar o Insta aqui da Rude também, da loja dela, das meias também. O dia que eu quero comprar minha meia, eu vou postar para vocês também, é que eu vou escolher, viu? Daí depois vocês escolhem a de vocês também. Muito obrigada e também um agradecimento especial aos nossos parceiros que fazem isso acontecer, Imperatriz e Toque Lar sempre no nosso cenário, desde o primeiro episódio, o Supermercado Bertolete também com a gente na quinta-feira da limpeza, né? Na quinta da limpeza a gente tá lá mostrando produto, novidade, lançamento, para facilitar a nossa vida, né? Que a gente não tem muito tempo para ficar lá esfregando coisa, né? E também a Esquina Bom, sempre presente aí nos melhores momentos. Um grande beijo, nos encontramos na próxima semana.